Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal e neste vídeo eu irei falar sobre o episódio 7 de The Eminence in Shadow. Episódio esse que marca o fim de um novo arco, bem como do volume 3 da Light Novel. O episódio já começa ali mostrando meio que o início da crise causada por conta do crédito, do dinheiro falsificado, das pessoas começando a notar que o rumor era verdade, já que grandes pessoas poderosas e outras empresas estavam começando a trocar ali o dinheiro de papel, no caso o crédito, pelo seu ouro de verdade, ou seja, povo já estava ficando de olho ali, bancos já não aceitando mais a troca de moedas, comerciantes também, ou seja, ali já estava iniciando uma crise econômica que afetaria a associação ou colisão dos mercadores, bem como a Mitsubishi. Mostra ali também o Geta conversando com o seu lacaio lá, o seu comerciante de estimação, o Garter, né? O Garter fala para ele que descobriu quem era o responsável por conta das moedas falsas e fala que a responsável era a Yukimi, a líder da Raposa Branca. Eu ouvi aquele nome, o Getan já fica assim, já fica pensando, não, ela não fez isso, não foi algo ao acaso. Ele ficou certo que ela fez aquilo para afetar ele, por conta dele. Então ele escuta o barulho de guizos, né? Guizos que ele havia dado para ela no passado. Então temos ali ele indo atrás dela, manda até descer da carga para ele poder ir atrás dela, para eles poderem ter o seu confronto. Depois corta ali para a Alpha, né, que estava toda deprimida, toda para baixo, se sentindo abandonada por conta do Charo, dela não entender o plano deles, pensar que elas não são mais úteis. A Gama até tenta ali falar com ela sobre os problemas que estão acontecendo, sobre ideias do que ela poderiam fazer, mas ela, dentro daquela profunda tristeza dela, acaba levando a Gama também, né? Fala que ele já não precisa mais dela, que elas foram descartadas e que ele quer que aquilo aconteça, ele quer que a Mitsugoshi, a colisão, que todo mundo vá porrada, ele quer que aquela crise aconteça. Afinal, ele era o maior conhecedor dos créditos, já que a ideia por trás dos créditos é dele. Ela fica ali naquela lamentação e tudo mais. E ela tem um momento, ela fala sobre punição. Realmente, se formos pegar o real lado do Shadow, do Cid que ele faz aqui, a punição seria por elas terem pegado as ideias dele e tá lucrando com as ideias dele sem ele tá ali na cadeia de comando. Ele não, ele quer usar as ideias dele para vender e tudo mais, só que ele quer estar na cadeira do comando, ele quer se sentir o dono, ele quer se sentir o presidente da empresa. E na visão dele, ele não é. Mas na visão dela, já é o presidente. Ou seja, é tudo uma questão de visão. Ele tá vendo de uma forma e elas estão vendo de outra. E como os dois não estão vendo a mesma coisa, aí aconteceu essa confusão que, para a nossa alegria, nos diverte. Então, após com a Alpha lá e seu lamúrio e tudo mais, chega a Nu e fala ali, descobre que o Getan, que ele descobriu que o Getan tinha a ver com o culto e que eles haviam e que eles tinham planejado usar notas falsas, falsificar o dinheiro para causar a crise. Então a Alpha ali começou a pensar, peraí, eles estavam planejando usar notas falsas, mas ainda não haviam colocado elas no mercado. Ou seja, quem colocou no mercado foi o Shadow, ou seja, ele previu que o Getan, a mano do culto, usaria das notas falsas para prejudicar a Mitsugoshi. Já mesmo eles não sabendo que a Mitsugoshi tem ligação com a Shadow Carter, eles consideram uma rival perigosa a Mitsugoshi. Então ali a Alpha começa a colocar tudo na sua mente, então ela começa a perceber, né, naquilo que ela acredita, que aquilo foi tudo um plano do Shadow para poder lidar com o culto. E para complementar a alegria delas ainda mais ainda, surge a Beta lá, escandalosamente gritando que a ETA havia decifrado o código, né? E lá basicamente estava assim, o Shadow assim, meio que desculpe por traí-las, sinto muito por traí-las, mas eu tive, era a melhor escolha e o dinheiro tá onde a minha irmã tinha sido sequestrada quando mais novo. Então, vamos ver o que dali, elas já pegam e já vão lá resgatar o dinheiro de volta. Tanto que posteriormente, quando ele chega lá, tá vazio. E também para aumentar mais ainda a alegria, a Delta ressurge ali e ela fica tudo naquela que ela não pode falar que era missão secreta, é todo o jeito dela ali. A fã para mentir, mas só tava feliz de poder ver a sua companheira, irmã ali de volta junto novamente. Tem aquele abraço ali caloroso que muitos queriam estar envolvidos no meio. Bom, na segunda parte do episódio já temos ali o. A primeira parte foi todo esse drama, mas resolução de mistérios e do porquê das coisas. E depois temos ali o Cid como John Smith fazendo a festa, massacrando seus inimigos, feliz da vida, já que aí o Kim me havia dito que não tava nem aí pro dinheiro, né? Queria só o Gettão. É que ele ia pensando no dinheiro, vai ser todo meu, tô rico, tô podre de rico, vou fazer o que eu quiser. Então ele vai, faz a China, vai lá no esconderijo ver as questões, contar as coisas, chega lá, tá.
Tá tudo vazio? Como assim tudo vazio? Aí então, chega lá outras duas servas da Yukimi e fala que ela tinha ido atrás do Geta e que não tinha voltado ainda, que tava com medo do Geta ter feito algo. Ele só pegou o nome Geta, Geta, né? Foi ele, e aí ele deu o surto dele ali porque ele queria o dinheiro dele de volta e jurou que tava com Geta. Entrou na cabeça dele que tava com Geta. Por que ele não pensou que tinha sido as outras? Porque ele jamais imaginaria que elas teriam decifrado o código tão rápido. Por isso que ele nem cogita pensar que foi as outras. Porque eles não vão decifrar esse código tão cedo, talvez ia até chorar pedindo pra ele decifrar pra elas. Ele não imaginou que elas fossem decifrar tão cedo. É por isso que nem passou pela mente dele considerar que havia sido as membros da Shadow Guard. Então lá vai ele atrás do Getan. E antes dele chegar lá já tínhamos a Yukimi e o Getan ali lutando, né? A Yukimi acabou vencendo o Getan, tanto que já mostra ele mais ferido ali, já um pouco mais no chão. Ele até falando que se ela tivesse aquele poder que ela possuía anteriormente, ela poderia ter impedido ele, tudo de ruim que tinha acontecido com a vila. Então ali o Kim fala que já chega, né? Tinha tido a sua vingança, por assim dizer, não queria mais estar com ele, não valia mais a pena, tava se retirando. Ele toma uma das pílulas do culto e então ataca ela pelas costas, que nem há muito tempo atrás, machucando novamente as costas dela. Então, quando ele vai dar outro golpe nela, quando ela já cai no chão, chega o John Smith. E aqui começa um confronto dos dois, com o John Smith falando que havia ido para recuperar aquilo que era importante para ele. E a única coisa que tinha ali, além dele, do Geta, neve, de um monte de árvores, era a Yukimi, né? Então dá a se entender para os outros ali, principalmente pro Geta, que recuperar algo importante seria a Yukimi, ou seja, que ele estava ali por conta da Yukimi para defender ela. Ela até também pensa um pouco nisso, nossa, por que você seria ela ter vindo? Porque era parte do acordo deles. O Geta era dela e pronto para ele não intervir. Ou seja, ela também fica meio assim. E ali começa a luta entre os dois, né? Onde o John Smith acaba vencendo o Geta com uma boa facilidade, só querendo que ele diga, o Geta diga, onde está? Onde está? Onde está o quê? O dinheiro. Só que em nenhum momento ele fala especificamente do dinheiro. Tudo que ele fala que tá ali para recuperar algo precioso para ele, quer que ele diga, porque sabe que tem algo a dizer. Então, depois de espancar o Geto, do Geto ficar no chão, até tentar tomar outras pílulas, tomar um chute, o John Smith fica segurando ele, dando socos na cara dele, falando, diga. Cada soco um diga, 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 diga. Até que ele pega, começa a lembrar, murmurar pra ele mesmo, até falar, só pensar. Que ele queria ter mais poder, que ele queria ser forte, que ele queria ter o poder que o John Smith ele tinha. Porque ele não queria ter machucado a Yukine nem nada. Ele só queria poder proteger ela, não queria caçar ela ou maltratar ela, ele queria proteger ela, por isso que ele queria poder. Então ele acabou ficando cego pelo poder e também pelo dinheiro, né, que são formas de poder. Cego por isso, acabou se juntando com o culto, e o culto acabou meio que oferecendo essas coisas pra ele. E ali, no final, ele aponta ali meio na direção da Yukimi, até fala Yuki. Na animação colocou Yukimi, mas no mangá ele só fala Yuki. Yuki quer dizer neve, e ele também tá apontando na direção da Yukimi. Então o Shadow acha que ele tá apontando pra neve, né? E não pra Yukimi necessariamente. Tanto que depois daquela confusãozinha dele fica lá cavando, porque ele acha que o Geto escondeu o tesouro debaixo da neve enterrado em algum lugar ali. Aí depois ele deixa lá o Geto no chão, que acaba até falecendo, né? Daí dá a entender que ele falece ali depois da surra que tomou. Aí ele caminha, o John caminha em direção a Yukimi, ela meio que cambaleia e cai no braço dele, meio que se abraça ali, ele cura ela, que nem foi feito no passado, ela se lembra que ela havia sido curada por alguém depois do Geta ter atacado ela no passado, e a sensação similar, então ali ela se toca que o John Smith era a mesma pessoa que a vida salvou ela no passado, ou seja, ela acabou sendo salva duas vezes por ele, e depois dali ela acaba se retirando e ele fica lá. E na visão dela, ele ficou lá pra dar um enterro pro Tanto que ela até comenta ali algo quando ela volta meio que pra base, encontra suas servas ali. Fala, ele ficou lá pra fazer um funeral digno, algo assim. Que mostra que ele ficou pra trás, mostra ele com a pazinha, então, opa, ele vai dar um enterro aqui pro Getan. Você pensou que ele era alguém que ficou digno, que ia dar um enterro para o seu antigo companheiro, com quem ela tinha muito carinho. Mas como sabemos, ele ficou lá apenas para ficar cavucando, cavucando até não achar nada. Aí depois mostra lá o encontro da Alpha com a Yukimi dentro do esconderijo. A Yukimi viu que não havia mais dinheiro e a Alpha ali conta que o Shadow mais ou menos estava usando ela para safar a Mitsugoshi e acaba expondo que o John Smith, que no caso é o Shadow, tem ligação com a Mitsugoshi com a Shadow Guard.
Ali ela fala brevemente ali sobre o culto, mas o mais relevante aqui é que surge uma nova parceria. Alguns podiam ter pensado, pô, mas ele traiu, né? Dá pra se entender depois dessa conversa que ela teve com o Alpha, que o John Smith barra Shadow traiu e o Kim só usou ela ali pros planos dele. Mas ela mesmo assim aceitou, porque ele já havia salvado ela 2 vezes, ou seja, independente do dinheiro ou dele ter usado ela pra supostamente ter feito outra coisa, ela não se importaria muito com isso, afinal ele salvou ela por 2 vezes. Então aí surge uma parceria interessante da Shadow Garden com a Yukimi, ou seja, vai ter a Mitsugoshi na linha de frente ali, aí vai ter a empresa da Yukimi, a Raposas da Neve, por trás ali nos bastidores, além da Yukimi controlar uma das torres da cidade de Senlei, ou seja, no submundo ali vai ter mais força ainda com a Yukimi, e no mundo mais transparecido, né, na luz, vai ter a Mitsugoshi ali na linha de frente, ou seja, uma relação que fortalece ainda mais a Shadow Garden, ou seja, ela vai ali criando alianças já com outros para benefício próprio, bem como para combater o culto. Depois volta lá pro Shadow, só que e com a Delta agora cavando lá na neve, tentando encontrar algo. Eles têm até umas conversas estranhas ali, inclusive sobre Papai Noel. Parece que ele tem um trauma com o Papai Noel. Oh, nunca ganhou um presente do Papai Noel. É, meu filho, você não é o único, né? Papai Noel nem existe. Enfim, então ali ele acaba dando um tomé na Delta, né? Ludibria ela, falando de palavras, já que teoricamente ele viu um favor pra Delta, só que vai saber o que a Delta quer. Pode ser desde uma caçada ou um tipo de lanche, até mesmo ter bebês, né? Vai saber o que a Delta vai querer. Nunca se sabe, não dá pra se duvidar. Então ele meio que despista a Delta e vaza dali, dá um tomé. E ele vai pensando assim, falando que eu vou ficar um tempo off, fora das cortinas, não voltar, esperar o inverno acabar, porque ele tá com medo das garotas tá brava com ele, por conta dele ter traído elas. E ele, assim, ele não queria chegar lá e pedir desculpas, abaixar a cabeça, ele não queria. Ou seja, ele vai esperar elas ficarem mais zens da vida pra depois pegar e voltar e vai tirar umas férias. No mangá até fala, assim, os pensamentos dele, assim, é dele pensando em ir pro reino de Oriana, que por coincidência não é onde vai se passar o próximo arco, ou seja, essas férias que ele vai tirar até o inverno acabar, ele vai se meter em outros problemas e outras aventuras. E assim acaba esse arco envolvendo a Mitsugoshi contra a coalizão, um arco de traição ali do Shadow para suas companheiras. E também foi assim que acabou o terceiro volume da novel. Me digam aí o que acharam desse episódio, do arco todo em si, e o que vocês estão esperando para o próximo arco, que deve ser o último dessa temporada, e também o início do quarto volume da novel. Se gostou do vídeo, dá o like. Se não gostou, dá o dislike. Tchau e até a próxima.